Lançado na Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, o programa de audiência de custódia na Justiça Federal. O juiz poderá decidir, de acordo com as circunstâncias em que a prisão ocorreu, se mantém a pessoa detida ou não. O dever da justiça é garantir os direitos constitucionais do cidadão. Esse foi o ponto de partida do projeto de audiência de custódia lançado há 10 meses pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. O conceito da palavra diz tudo. Custódia é o ato de guardar, proteger. A audiência entra em ação no momento em que acontece a prisão em flagrante. A partir daí, o prazo é de 24 horas para que o detento fique frente a frente com o juiz. É esse encontro que vai determinar se ele fica ou não detido até o julgamento do processo. Esse simples ato faz com que o cidadão esteja mais próximo da justiça, com seu direito à ampla defesa garantido. Qualquer pessoa presa deve ser necessariamente apresentada a um juiz em 24 horas. O juiz, então, poderá olhá-la nos olhos, ouvir suas razões e determinar se aquela pessoa que foi acusada de um ilícito deverá permanecer presa ou poderá responder o processo criminal em liberdade. Além disso, a audiência de custódia representa um grande avanço para a justiça e para a população, já que atinge em cheio um dos maiores problemas do sistema, a superlotação dos presídios. Nós também temos um fator importante a considerar, que é a economia para os cofres públicos. Prender alguém que tem residência fixa, uma ocupação lícita, não possui antecedentes criminais e que praticou um ilícito de pequeno potencial ofensivo e, portanto, não apresenta qualquer risco para a sociedade, não deve ser preso. Um preso hoje custa cerca de R$3 mil para os cofres públicos. O projeto já funciona nos 27 tribunais estaduais de justiça. Na Justiça Federal, o termo de adesão assinado com o CNJ diz que a iniciativa deve ser aplicada nos 5 tribunais regionais federais do país. A primeira audiência de custódia da Justiça Federal foi no Fórum Criminal de Foz do Iguaçu. A ré, uma jovem de 18 anos, detida por tentar cruzar a fronteira com munição de arma de fogo. Objetivamente falando, a audiência de custódia é uma garantia de todo cidadão, que antes de ser encarcerado, poder ir a um juiz e verificar a sua condição pessoal. Como aconteceu nesse presente caso da Josi, eu senti que era uma pessoa que, se fosse levada à prisão, talvez tivesse mais prejuízo do que propriamente a pena, porque a prisão ela vai ser aliciada, ela vai sofrer violência, não é? Essas questões criminosas normalmente vão interpelá-la. Então, para evitar que ela se contamine ainda mais com essa atividade ilícita e dando uma oportunidade também, por que não, de reabilitação, a gente habitou, juntamente com, lógico, o Ministério Público Federal, que é o detentor da acusação, e com a chancela da Defensoria Pública, a possibilidade de ela sair mediante o pagamento de uma fiança. Os dados comprovam. Os estados que já realizam a audiência de custódia verificaram que metade das prisões preventivas é desnecessária. Com isso, o CNJ calcula uma economia anual de 4,3 bilhões de reais e cerca de 120 mil pessoas fora da cadeia. Com a medida, não haverá mais a necessidade de construir 240 novos presídios para equalizar a demanda por vagas. Uma economia de quase 10 bilhões de reais. Na ponta do lápis, são quase 14 bilhões que vão poder ser investidos em outras áreas como saúde e educação. O Estado, ele sim deve punir todas aquelas pessoas que tenham cometido algum tipo de ilícito, todavia jamais pode se esquecer dos direitos e garantias fundamentais. Então a audiência de custódia serve para dar mais transparência ao procedimento criminal e deixar preso quem mereça estar preso. Pessoas que, então, podem e devem ser levadas assim que forem detidas à presença de um juiz, têm esse contato imediato. E se a situação não for de manutenção da prisão, podem ser liberadas de imediato, evitando assim eventuais práticas de tortura, constrangimentos e também um custo reduzido para o Estado, que deixará de estar arcando com esses custos financeiros. Dessa forma, a audiência de custódia revela-se um importante projeto que visa, sobretudo, a dignidade e os direitos da pessoa humana. Extremamente importante porque ela aproxima o magistrado daquele cidadão que, por algum motivo, é segregado à sua liberdade. Então, essa proximidade poderá trazer
uma elucidação do que ocorreu efetivamente, se houve algum tipo de pressão, agressão a essa pessoa. O que acontece na prática? O cidadão acaba sendo preso e demora meses para que o juiz tenha contato direto com o cidadão que está encarcerado. Então, essa audiência de custódia é uma iniciativa muito feliz do ministro Lewandowski, apoiado pela JUF, em que o cidadão encarcerado tem um contato com o magistrado logo de início. O projeto prevê também a estruturação de centrais de alternativas penais, de monitoramento eletrônico, de serviços e assistência social e de câmaras de mediação penal, como opções ao encarceramento provisório. A implementação das audiências de custódia está prevista em pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José. A partir do momento que a gente cumpre os tratados internacionais, damos mais dignidade à pessoa que está sendo acusada. Essa simples prática, uma simples mudança de um hábito, de uma cultura em relação ao acusado, nós conseguimos economizar para o Estado bilhões de reais. O Brasil é o 4º país em presos, em número de presos. Nós temos mais de 500 mil de presos. Isso é um número extremamente elevado para um país como o nosso. Então a audiência de custódia ela diminui essa carga de presos exacerbada que o Brasil possui.